João 19:30. E quando Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito ao Pai. Hoje foi falado aqui diversas vezes, através das canções, sobre liberdade, sobre estar livre, né? E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu já ministrei ela, acho que uma vez aqui. E o Senhor, Ele comunicou muito forte ao meu coração para relembrar essa palavra. Amém? E o tema da ministração de hoje é tetelestai. Diga, tetelestai. É uma palavra grega que quer dizer está paga toda a dívida. Eu vou repetir, porque acho que você não entendeu. Essa palavra é uma palavra grega que quer dizer está paga toda a dívida. Você sabia que nós herdamos uma dívida lá da origem da criação do homem? E qual foi essa dívida que nós herdamos? Hein? Qual foi a dívida que nós herdamos? O pecado. Nós já herdamos essa dívida. E através desse brado que Cristo deu na cruz, dizendo que estava consumado, quando ele gritou, tetelestai, está consumado, ele estava dizendo para mim e para você, mesmo antes de nós nascermos, que era uma palavra que ecoou a eternidade e chegou até nós. Então, quando nós nascemos, essa palavra ainda está muito forte, dizendo ao nosso respeito, quando nós entregamos nossa vida com Cristo, está tudo pago. Está tudo cancelado. Não existe mais dívida nenhum. Se você for procurar no mundo espiritual algo ou alguma coisa, hoje, quando você quer saber do seu nome, você vai aonde? No Serasa, não é? Que é um órgão de proteção. Então você vai no Serasa. Na questão espiritual, você vai no tribunal de Cristo e lá perguntar a respeito do seu nome, se tem alguma coisa, está lá um carimbo sobre você. Está consumado, está tudo pago. Olha que tremendo, querido. Olha que tremendo. E qual foi o sacrifício que você fez, querido? Qual foi o sacrifício que você fez? Nenhum. Jesus pagou tudo por mim e por você. Olha que tremendo. E o sacrifício de Cristo foi muito doloroso. Foi muito doloroso, querido. Jesus derramou o seu sangue por diversos lugares do seu corpo. Ele derramou o seu sangue pelo suor, ele derramou o seu sangue pela cabeça, ele derramou o seu sangue pelas mãos, ele derramou o seu sangue pelos pés, ele derramou o seu sangue quando a lança penetrou aqui do seu lado, por diversos lugares, para sarar 7 áreas das nossas vidas. Então, querido, o sacrifício de Jesus foi completo. E não existe dívida nenhuma para você pagar, porque já está tudo pago. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Olha nos olhos dela e diga assim para ela: olha, não existe dívida nenhuma para você pagar, porque já está quitado. Aplaude ao Senhor, querido. E sabe quem teve o maior prejuízo? Quando Jesus
declarou isso lá na cruz? Diabo. Ele perdeu. Porque ele cobrava essa dívida. Ele ia perante Deus e falava, essa pessoa tem uma dívida. Quem vai pagar essa dívida? Porque desde a fundação do mundo, desde a criação, Deus ele criou plano para trazer salvação para o homem. Ele criou Adão com o intuito de viver no paraíso e nós vivêssemos também como Deus havia planejado, que era viver no paraíso. Quem gostaria de viver sem briga, sem guerra, trabalhando, só arando a terra para colher e comer? Quem gostaria? Porque esse era o plano de Deus. Não é, pastor Paulo? Esse era o plano de Deus. E aí o homem vai, não cuida da mulher, a mulher come, mas a responsabilidade era do homem cuidar da mulher. Por isso que Deus pergunta, quando o homem se escondeu, porventura comeste do fruto que eu disse que não era para comer? Aí o homem gosta de jogar a responsabilidade, né, para a mulher. Vamos parar com isso, homens. Nós gostamos de jogar responsabilidade para nossas mulheres. Qual foi a fala de Adão? Mulher que tu me deste. Ele estava errado? Ele não estava errado. Literalmente ele não estava errado. Mas ele era o sacerdote do lado dele. Então a responsabilidade recaía sobre o homem. E aí Deus teve que planejar uma outra maneira de salvar a humanidade. Aí veio Moisés, veio Sansão, veio Davi e chegou até Jesus Cristo. Por quê? Deus ele fez uma promessa lá no Jardim do Éden, que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Por isso que fala que o diabo é a cabeça rachada. Porque Jesus, ao pisar na cabeça da serpente, ele esmagou. Então Deus fez o plano, traçou o plano de salvação, mas todos falharam. Mas quando o diabo foi cobrar a dívida, Deus ele mandou quem? Jesus Cristo. Ele mandou Jesus Cristo. E lá em Filipenses fala que Jesus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de homem e indo até a cruz, a morte de cruz. E era uma morte muito terrível, querido. A pior morte. Lá em Deuteronômio fala que maldito é aquele que é pendurado numa cruz. E Jesus se tornou maldito por nós, justamente para justificar nossa vida de toda a culpa, de toda a injustiça. Então Jesus morreu para anular toda a sentença que era contrária à nossa vida. A cruz não é um ponto final, é a vírgula entre a morte e a ressurreição. Pode repetir comigo isso bem forte? De novo, para ficar bem bonito aí gravado. Vamos lá, vamos organizado. 1, 2, 3 e... A cruz não é o ponto final. É a vírgula entre a morte e a ressurreição. Aleluia. E Jesus ali, querido, mesmo sofrendo, ele não disse, está acabado ou estou acabado. Não, ele disse, está consumado. É que a nossa tradução é uma tradução meia pobre. Obrigado, pastora Rose.
Porque essa palavra tetelestai era usado quando, por exemplo, se construía alguma obra, e ali quando o pedreiro concluía a obra, o dono da obra pagava e o pedreiro então carimbava aquele recibo dizendo: foi tudo pago, obra concluída. Amém? Então, quando se comprava uma propriedade, é a mesma maneira. Então, Jesus, ele foi até a cruz e ali, então, quando ele passou por todo o sofrimento, querido, quando eu lembro do sofrimento de Cristo, eu choro. Choro. Quando eu assisto aquele filme, então, A Paixão de Cristo, eu me desago em chorar, porque uma vez estudando sobre esse sofrimento, foi muito terrível. Uma vez pesquisando sobre a cruz que ele levou, pesava quase 100 quilos. Quem já carregou 2 sacos de cimento? O Álvaro. 2 sacos de cimento. Um só eu consigo carregar e andar aí um pouquinho. Agora 2, o Álvaro falou que já carregou. Então Jesus carregou algo em suas costas pesando 100 quilos. Você carregar algo pesando 100 quilos e andar 20 metros é uma coisa, querido. É uma coisa. E carregar aquele negócio pesado e andar cerca de 1.500 metros é outra coisa. A ponto dele não aguentar, porque ele já tinha sido espancado. Ele já tinha passado a noite toda dentro de uma cisterna pendurado. Quem foi comigo lá naquela cisterna? Nós deixamos aquela escadaria. Gelada, querido. Gelada. E a cisterna que nós descemos, ela estava vazia, estava sem água. E quando penduraram Jesus naquela cisterna, tinha água. Então imagina o frio, porque a noite lá é frio. Então Jesus já estava sem roupa ali, porque eles estavam com medo que Jesus fugisse. Alguém planejasse uma fuga para Jesus, então eles colocaram Jesus ali dependurado numa corda, e na cisterna cheia de água, e ele passou a noite toda ali. Então, olha o sofrimento que Jesus passou. Depois ele foi chicoteado, passou uma noite toda ali na mão dos carrascos, sendo açoitado. Passou a noite toda ali, apanhando. Diz a palavra que ele levou 40 chibatadas. Vezes 3 tiras, que o açoite tinha 3 tiras. O que aconteceu? O que aconteceu com ele? 120 chicotadas nas costas. E cada chicotada que ele levava, arrancava das suas costas pedaço de carne. Por isso que ele diz lá na última ceia que o meu corpo é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Então a ceia é um memorial do sacrifício de Cristo Jesus. E o corpo dele então todo ensanguentado. Aí colocaram a roupa sobre ali as suas costas. Quem já se machucou e colocou a roupa, o pano, nas costas ou em qualquer parte do corpo, e depois você vai tirar? O que acontece, querido? E fizeram isso com Jesus, colocaram ali um pano, e aquele sangue ali secou juntamente com aquela roupa, e depois puxaram.
Então, o sofrimento de Cristo foi muito doloroso. O que o filme encena ali, não quer dizer, acho que 10% ou 15% do sofrimento real de Cristo. Aí ele andando com aquela cruz nas suas costas, andando, aquela costa machucada, e agora ali ele tendo que carregar aquele negócio pesado, a ponto de ele entrar em exaustão e cair. E aí constrangeram Simão Cirineu para ajudar ele a levar a cruz. E Jesus queria morrer na cruz? Não. Não queria, porque ele chamou seus discípulos para orar com ele. E lá ele orou por 3 vezes, lá no jardim do Getsemane. Ele orou por 3 vezes. E a única frase que saía da boca de Jesus era: Pai, passa de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. E por 3 vezes ele orou cerca de 1 hora falando a mesma coisa. E na cultura judaica, eles têm uma máxima lá, que eles oram por 3 vezes pedindo a Deus algo. Se não houver resposta, eles param de orar. Então é costume deles orarem por 3 vezes a Deus pedindo algo. Se eles não têm resposta, eles param de orar. E Jesus então orou, por isso que Jesus orou por 3 vezes. Como não teve resposta do Pai, o que ele disse? Vamos embora. É chegada a minha hora. Então o sofrimento de Cristo foi muito terrível, foi muito doloroso. Eu já ministrei aqui outra vez que ele sofreu no corpo, na alma e no espírito. Olha que sofrimento terrível. Foi traído e foi enganado. Ele foi traído por uma pessoa que caminhava com ele. Judas Iscariote não era qualquer pessoa. Foi uma pessoa escolhida a dedo por Jesus. Porque a família de Judas era uma família tradicional em Israel. Uma família que tinha um conceito muito libado. E ele foi escolhido para ser tesoureiro de Jesus. Só que o inimigo entrou no seu coração. Ele via muita oferta e dinheiro entrando. E o inimigo entrou no seu coração, a ponto dele se vender por 30 moedas de prata. E aí, quando ele consuma essa traição, ele vai lá no jardim com os soldados. E qual foi a fala de Jesus, querido, para ele? Qual foi a fala de Jesus para ele? Amigo, a que vieste? Se fosse eu e você, sabendo que uma pessoa tinha traído, o que você ia fazer? Ia fazer que nem Pedro, né? Pegar a espada e já meter na banha, nem na bainha, era na banha. E vocês pensam que Pedro só queria cortar a orelha de Malco? É que Malco desviou ali o golpe, porque era para cortar o pescoço mesmo. Era para decepar a cabeça mesmo, quebrar, rachar. Mas Jesus fala: amigo, a que vieste? E aí ele continua a sua caminhada até a cruz. Então não foi fácil para Jesus morrer na cruz. E aí crucificam ele ali naquela cruz. Os outros tinham suas mãos amarradas somente, mas Jesus não foi crucificado.
Segundo a história, Jesus foi o primeiro a ser crucificado com prego em seus pulsos. Porque antigamente se amarravam as mãos e os pés das pessoas. O interessante é que, quando as pessoas demoravam a morrer, porque elas estavam assim nessa posição, era tradição, para não prolongar ali aquele sofrimento, o que eles faziam? Eles quebravam as pernas das pessoas, para o corpo descer e a pessoa morrer por asfixia. Só que havia uma promessa sobre a vida de Jesus, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E aí, creio que Jesus ali, toda hora que ele arriava ali, ele tomava aquele fôlego e levantava e falava algo. Creio que cãibra, não é? Eu tive uma crise de cãibra esses dias, Jesus querido. Tive que chamar apóstolo. Foram nas duas pernas. Não sei se vocês já tiveram cãibra nas duas pernas. Acho que quem é grávida tem muita cãibra, né? Eu lembro que a apóstola não estava grávida dos meninos, meu Deus do céu. Ela começava a gritar, eu levantava já e... Meu pai conta que minha mãe teve muita, ela teve 7 filhos. Ele conta que todas as gravidezes ela tinha câimbra. Então meu pai, quando a minha mãe começava a gritar à noite, ele já levantava e já pegava na perna e tal. Aí teve um dia que minha mãe começou a gritar e meu pai já levantou pegando na perna da minha mãe. Não, não é câimbra, é dente. Aí... Mas Jesus teve tudo isso, querido. Teve tudo isso. E ali pegaram então uma esponja embebida em vinagre e deram para Jesus. E sabe por que faziam isso? Era vinagre e fel. Sabe por que eles faziam isso? Para anestesiar a dor da pessoa. Então dava, para amenizar aquele sofrimento, aquela dor ali na cruz, dava vinagre e fel para amenizar a dor da pessoa. Mas Jesus, quando percebeu que era vinagre e fel, ele cuspiu. Falou, não, eu preciso sentir essa dor. Eu quero estar no meu juízo, por completo, sentindo essa dor, porque eu quero consumar o pedido do meu Pai. E ali Jesus, então, nos seus últimos momentos na cruz, creio que já com o braço arriado, ele ergue, enche o peito, acho pela última vez, e declara essa frase: Tetelestai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Querido, ali selou a vitória dele sobre a morte. Ele crava ali na cruz uma cédula que dizia que eu e você éramos devedores do pecado original. E aí Jesus crava ali na cruz uma cédula dizendo: está consumado. A humanidade não deve nada mais, porque eu paguei com meu sangue toda a culpa que eles tinham pelo pecado de morte. Olha que tremendo, querido. Olha que forte isso. Esse sofrimento foi muito completo, restaurou as nossas vidas. Eu e você estávamos fadados à morte eterna. Mas Jesus, através do seu sacrifício, nos deu a possibilidade de mudar a história da nossa vida. Quando nós fazemos uma aliança com Cristo, entregando a nossa vida a Ele. E quando nós fazemos uma aliança com Cristo,
né? As pessoas que aceitaram Jesus lá no encontro com Deus, eles entraram lá com uma dívida. E ali fizeram essa aliança com Cristo. Aí o diabo foi cobrar. Deus, essa pessoa me deve. Fez isso, ele é devedor. Ele foi cobrar. Mas como eles fizeram aliança lá no encontro com Deus, Deus falou para o diabo: está tudo pago, através do meu filho. Eles fizeram uma aliança com o meu filho. E essa aliança dá direito a eles se tornarem filho de Deus. Então, agora existe não uma dívida, mas agora um testamento em nome deles, dizendo que eles são herdeiros e co-herdeiros com Cristo sobre todas as coisas que existem nos céus e na terra. Olha que tremendo isso, querido. Aplauda o Senhor, glorifica o Senhor. Isso é muito forte. Nós éramos devedores. E agora não existe mais dívida. Se você for consultar lá, o seu nome lá no reino do Espírito, está limpinho. Está limpinho. Porque só é escrito o nome no livro da vida daqueles que têm nome zerado, não é verdade? Olha que tremendo isso. Olha que poderoso isso. Quem não era ninguém. Não é verdade? Não era ninguém. Se nós perguntarmos aqui, poucas pessoas receberam herança aqui. Não é? Herança. Ou herdaram alguma coisa. Hoje em dia, está mais para se herdar dívida do que herança, né? Bênção, né? Não é verdade? As pessoas estão mais deixando dívida do que herança. Que não deixa de ser uma herança de dívida. Não é verdade? Mas antigamente era comum as pessoas deixarem herança. Não é? Os tios da minha avó deixaram uma herança muito grande para ela, só que ela foi roubada. Ela tinha uma tia que não gostava dela, então colocou a herança que ela tinha direito, tudo no nome da outra irmã dela. A irmã dela deve ser milionária, família, mas a minha avó não. Teve que passar uns bocados. Isso aconteceu com meu pai também. O pai do meu pai tinha um estaleiro. E quando o pai dele morreu, e a mãe também, ele tinha apenas 4 anos de idade. E quem adotou ele? As pessoas que passaram o estaleiro para o nome deles. Depois de muito tempo ele ficou sabendo. E era para ser muito rico, era um estaleiro grande. Inclusive eu ia pescar com ele nesse estaleiro. Mas foi roubado. E quando eu descobri isso, através dos cursos que nós fazemos aqui em Veredas Antigas, eu quebrei esse espírito de roubo em nossas vidas. Tanto da minha parte, da parte da minha mãe, como a parte do meu pai. Eu rejeito, eu anulo, eu quebro e reivindico no reino de espírito tudo que foi roubado. Eu sei que as pessoas que roubaram não vão me devolver, mas Deus ele pode me restituir. Amém? E se eu não for restituído, eu tenho certeza que meus filhos serão restituídos, como eles já estão sendo. Amém? Porque é isso que a herança faz. Então Jesus, ele pagou um preço tremendo, terrível. Mas valeu a pena esse sacrifício, sim ou não, querido? É por isso que eu e você estamos aqui hoje para celebrar o quê? O sacrifício dele na cruz do Calvário.